Olá, boa noite, eu sou Lauro Lima, nós estamos com o programa Ponto e Contraponto, hoje recebendo o diretor-presidente do Detran Alagoas, Adroaldo Catão, e nós vamos falar sobre os diversos serviços online oferecidos pelo departamento e também sobre a mudança em alguns prazos para retirada ou renovação de documentos. Adroaldo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, meu amigo Lauro, estamos aqui à disposição. Para início de conversa, eu gostaria de saber como está o atendimento atualmente lá no Detran. Perfeito. O Detran passou cerca de um mês, ano passado, totalmente fechado, né? Por conta daquele pico inicial da pandemia e, enfim, que a gente teve essas medidas de restrição. Mas logo depois a gente voltou com os serviços essenciais, né? Inclusive desde o início dessa mudança, nos decretos governamentais o Detran sempre foi considerado serviço essencial, então a gente sempre trabalhou. Então, mesmo no período que a gente estava fechado, os serviços online continuaram funcionando, né? Então a gente está aí normalmente funcionando na pandemia desde 2020. Como é que está funcionando hoje? Hoje os serviços online estão todos ativos, né? São 140 serviços online. E a gente está também funcionando com os serviços presenciais, mas esses somente por agendamento, né? Quais são esses serviços, pelo menos os mais importantes, os mais urgentes presenciais que estão sendo realizados? Então, por exemplo, a vistoria do seu veículo tem que ser feita presencialmente, a gente está realizando por agendamento, né? A transferência do veículo tem que ser feita presencialmente, estamos fazendo também por meio de agendamento. Qualquer dos serviços de habilitação que não estejam totalmente online, você também tem que ir presencialmente. Como é que eu sei isso? Eu vou ao site. Então, eu vou ao site e o site ele vai identificar qual é o serviço que você precisa e aí vai dizer que se nesse caso você pode fazer pelo próprio site, o nosso portal, ou se tem que agendar para ir a uma sede do Detran, né? ou nas Ciretrans pelo interior, ou aqui na capital, tanto na sede quanto no JAS, né? O JAS ele tem um bom pedaço dele dedicado ao próprio Detran, então você faz o agendamento no site também e aí presencialmente resolve. Eu lembro de uma época, muitos anos atrás, obviamente, em que quando a gente falava vou ao Detran, para qualquer que fosse o serviço, significava dizer vou perder o dia inteiro, vou passar o dia inteiro lá no Detran. Você chegava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde. Isso mudou e mudou drasticamente com o passar dos anos. Hoje, para esses serviços presenciais, qual é o tempo médio que o cidadão fica no Detran? Isso vai variar muito, né? Você tem hoje, como você falou bem, mudou muito essa realidade, né? A gente, claro, tem que estar avançando o tempo todo, né? Porque, afinal de contas, o Detran ele funciona como um órgão que gerencia uma burocracia. É verdade. Né? E, claro, muitas vezes a gente ainda tem um certo exagero nessa burocracia. A gente veio trabalhando nesses últimos anos aí para tentar vencer essas pequenas exigências e tentar agilizar o atendimento. Então, o caminho inicial primeiro evitar que o cidadão tenha que ir. Então, a gente tem hoje uma quantidade enorme de serviços em que o cidadão sequer precisa ir ao Detran. Então, o ganho disso é muito grande. Eu vou dar um pequeno exemplo, uma coisa simples, uma segunda via de CNH. Você perdeu a sua CNH por algum motivo e não tem a sua CNH digital, né? Ainda tem isso também, que você pode ter a digital e, de repente, nem usar o documento físico. Impresso, né? Mas tudo bem, mas você quer o documento físico. Então, como é que funciona hoje esse serviço? Você não precisa sair de casa. Você vai ao site, coloca seus dados, imprime a guia, faz o pagamento da taxa, imediatamente essa carteira já está sendo impressa em algum lugar, na nossa gráfica, né? Ela está sendo impressa, a gente só vai ter o tempo de entregar para os Correios e levar para a sua casa. E, por exemplo, o exame clínico que se faz necessário para ter a CNH? Só na renovação, né? Certo. Na renovação. Na segunda via não precisa. Por isso que é tão rápido. Você imprimiu a guia, pagou, é só esperar em casa. Na renovação, é praticamente a mesma coisa, com a diferença, obviamente, você tem que fazer o exame, né? E aí, a gente pulou uma etapa lá no Detran de Alagoas, porque você não precisa ir ao órgão, você vai direto na clínica. Isso a gente está fazendo em Alagoas, aqui em Arapiraca e Maceió. Certo. São os dois grandes, né, espaços de quantidade de condutores.
No interior você ainda tem que fazer essa captura da fotografia na Ciretran. Mas aqui na capital, em Arapiraca, não. Você vai direto na clínica, lá mesmo a gente já montou todo o equipamento da captura da sua foto, da sua digital, para toda a segurança que a lei exige. E aí é só esperar também a CNH em casa, né? Quer dizer, você pulou uma etapa, é um procedimento muito mais simples e rápido. E assim, ele foi modificado nos últimos anos, né? Isso significa o quê? Que o cidadão que 5 anos atrás, né, fez a sua renovação, muitas vezes ele, quando vai fazer agora, ele nem lembra bem como é e às vezes até se surpreende, é coisa tão rápida, tão simples e tal, porque esse processo se aprimorou muito nos últimos anos, né? Então, assim, tem dado muito certo. O atendimento presencial, que você perguntou bem, a gente está tendo uma experiência muito boa com o agendamento, né? É claro que isso, obviamente, é diferente de você ter a necessidade de já ir se dirigir ao órgão. Muitas vezes o cidadão realmente sente essa pressa, mas com a pandemia, o agendamento você não consegue para hoje, mas consegue para a semana que vem, por exemplo, e aí vai no seu horário, né? Então isso tem facilitado muito, a gente tem tido atendimentos de menos de 30 minutos. O cidadão tem que chegar com quanto tempo de antecedência do horário marcado? No horário marcado. A gente perfeito. indica que ele chegue 5 a 10 minutos com antecedência, mas assim, chegou no horário marcado, se resolve. Perfeito. Evidentemente, uma vez ou outra a gente tem um pequeno atraso, né? Isso é natural, a gente está passando por um momento muito difícil, né? A gente tem tido necessidade de afastamento de servidores, né? Enfim, quando o servidor tem qualquer sintoma gripal, obviamente que o ideal é que ele se afaste. A gente tem trabalhado com o máximo de cuidado possível dentro dos órgãos para fazer o distanciamento, evitar a aglomeração de pessoas. Então, isso obviamente tem causado um certo atraso, né? Um outro serviço, por exemplo, que é fundamental que seja presencial, não tem como ser diferente, é o nosso exame, né? A banca examinadora, isso, que obviamente concede a sua CNH, a primeira habilitação ou a mudança de categoria. Então, nesse caso, a gente tem tido um cuidado extremo, isso tem causado um pequeno atraso. Normalmente, a demora entre quando você termina o curso na autoescola e faz a prova, né? A prova teórica. Quando você, daí, termina as aulas, as aulas práticas para fazer o seu exame, estava demorando 15 a 20 dias. Hoje eu estou tendo um atraso de 2 a 3 meses. Né? Por quê? Porque a gente espaçou a quantidade de pessoas, mas a gente está fazendo, a coisa está acontecendo. Recentemente eu tive uma reunião interna em que a gente fez uma reorganização desses exames e aí a gente até o final do ano vai estar diminuindo esse atraso. Nós vamos estar aí voltar para mais ou menos um mês, né, nesse tempo. Então, se tudo der certo e a pandemia também arrefecer um pouco, né, a gente vai conseguir aí superar esse momento tão difícil, né? Perfeito. Eu creio que essa coisa do online, na verdade, ela vem para ficar. Isso. Muitos dos serviços não tem mais nem porquê, não tem mais motivo de voltarem a ser presenciais. Eu não sei se você concorda comigo. Totalmente, né? A gente tem eu posso dar um exemplo assim que foi, e esse exemplo é importante porque ele teve um impacto muito grande no nosso atendimento. Eu acho que, inclusive, hoje nós somos, se não o único Detran, um dos poucos Detrans no Brasil a fazer esse serviço online, que é a abertura do processo da primeira habilitação. Por que isso é tão importante? A habilitação ela é um documento federal. Né? Então, assim, a responsabilidade em termos de segurança é muito grande. O processo de abertura, ele demandava que fosse presencial para que o servidor público, né, com fé pública, pudesse fazer o cara crachá, como a gente diz, né? Verificar que é aquela pessoa que está abrindo o processo e evitar qualquer tipo de fraude, alguém se passar por outro para passar na prova e vender serviço. Obviamente, isso é uma fraude que a gente precisa evitar. Então, como é que a gente poderia fazer com que esse serviço, a abertura do processo, fosse totalmente online diante dessa necessidade? A gente teve um trabalho enorme em conjunto com a Segurança Pública em Alagoas, o Instituto de Identificação, e juntamos, né, o acesso aos sistemas. Então, hoje o Detran, isso tudo automatizado, obviamente, né? O Detran tem acesso à sua identidade, o que faz com que o cidadão, mesmo que ele não tenha ainda cadastro no Detran, como é o caso da primeira habilitação, quando ele coloca os dados no sistema, o sistema faz um batimento. E aí, verificado esse batimento, verificada a identidade,
além de, obviamente, outros, né, requisitos de segurança, a gente consegue abrir o processo sem o cidadão precisar ir até o órgão. E isso gerava praticamente 80% da nossa demanda de atendimento presencial em habilitação. Então, você tirou aí praticamente 80%, né, das pessoas que precisavam ir enfrentar uma fila, fazer um agendamento e tal, e agora pode fazer tudo de casa, né? Então, isso facilitou muito na pandemia, né? Foi um trabalho hercúleo desenvolvido pelos próprios servidores do órgão, né? Quer dizer, isso é um trabalho nosso, do Estado mesmo, de Alagoas, e inclusive tem servido de exemplo para outros DETRANs. A gente tem recebido visitas aqui de outros DETRANs buscando também esse aperfeiçoamento. Isso aí me leva a uma pergunta, que inclusive em outros países, Estados Unidos, por exemplo, a habilitação é o documento mais importante do cidadão, onde tem ali todos os dados, inclusive o endereço do cidadão. No Brasil estuda-se essa possibilidade, e aí, diante já desse teste que vocês estão fazendo, pode se tornar a carteira de habilitação aqui no Brasil o nosso principal documento? Você responde daqui a pouquinho, eu vou dar uma paradinha agora para o intervalo e a gente volta já já com mais ponto e contraponto.